Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o verbo HTTP PUT, tá? E aí, basicamente, a gente comentou, né, que o objetivo dele era atualizar ali um registro na nossa base, né? Então vamos lá, pessoal. Então a gente viu que para criar um recurso ali de PUT, né, a gente basicamente utiliza o padrão users/id, retornando o status code 200. Então, bora lá para a prática, né, no nosso VS Code, onde a gente vai implementar esse recurso de put. Bom, então na última aula a gente parou aqui no post, vamos criar agora o recurso de put, né, pessoal? Então vou dar um app.put e aí a gente viu que a gente vai utilizar no recurso de /users novamente uma variável, né, um parâmetro de rota que é o user ID. E aí a gente vai ter a nossa função de callback, né, que vai ter request response também, request response. E o que a gente vai fazer, pessoal? Então, para atualizar o nosso recurso, basicamente a gente vai mandar um JSON, né, para a nossa API. E aí eu preciso encontrar o ID aqui no nossa variável, aqui no nosso array, e eu vou modificar esse objeto, né, com um novo objeto que está sendo enviado, né? Então, para fazer isso, primeira coisa, a gente precisa pegar o user ID. Então, eu vou criar uma variável user ID e aqui a gente vai receber o request.body, request.params, né? .userid. E o nosso usuário atualizado a gente vai receber aí sim pelo body. Então, o updated user vai ser o nosso request.body. Beleza? Então temos nosso ID, temos o usuário atualizado. O que a gente quer fazer é atualizar a nossa lista, né? Como que eu posso atualizar nossa lista? Eu posso simplesmente fazer um users igual a como que eu faço para retornar uma nova lista modificada? A gente pode trabalhar com o map, pode trabalhar de N formas, tá, pessoal? Eu posso dar um find index e alterar aquele índice específico, né? Então vamos fazer um exemplo com maps, né? Só para a gente trabalhar um pouco com o map. Então users.map, então a gente vai iterar pelos usuários, né? E aí o que a gente quer fazer? Basicamente, eu vou retornar aqui a nossa nova lista, né? Return user. Porém, pessoal, quando eu tiver o ID especificado aqui na rota, eu vou atualizar o nosso usuário. Então, não vou retornar o user que está atual, vou retornar o novo usuário. Então, a gente vai fazer aqui um if. Se o user ID, né, for igual ao nosso user.id da lista que a gente está iterando, né? Então, o que a gente vai fazer é retornar o nosso novo usuário, que é o updated user. E a gente está removendo, né, na verdade, esse user, trocando por esse novo usuário. Então, se eu fizer isso, ele vai fazer esse return, se não, ele vai fazer esse return aqui de baixo, tá? Então, só para deixar mais claro aqui para vocês, quando ele faz o return aqui, ele não vai executar o que está aqui embaixo, tá, pessoal? Eu já fiz o return aqui em cima. E aí na comparação, lembre-se que o user.id ele é um valor inteiro, então a gente precisa converter para número para não ter problema, senão ele não vai atualizar o nosso usuário. E aí agora a gente tem a lista atualizada, né? A gente pode também retornar a nossa response aqui, response.send, né? E eu vou retornar aqui o nosso updated user, tá, pessoal? Então, acredito que seja isso. Bora rodar o nosso projeto e validar essa requisição. Então, vou dar um node ponto aqui. Vamos acessar lá o nosso Thunder Client. E aí, pessoal, eu já tenho aqui até a request montada, né? Então, vou clicar nela aqui. Basicamente, a gente seleciona put e a gente vai utilizar o recurso aqui de users/id. Antes disso, vamos ver como que está a nossa listagem, né? Então, eu vou dar um get aqui em /users e olha só,
o usuário 1 é o Rafael e o usuário 2 é o Gabriel. E o que a gente vai fazer? Bom, eu quero atualizar o usuário 1, então vou fazer um put em users/1 e a gente vai atualizar aqui então para ID 1, o nome Fernanda e a idade para 30 anos. Beleza? Então eu vou dar um request aqui, um send, né? Vejam que ele retornou 200, retornou o objeto modificado. E agora, se a gente for no nosso get lá de novo, né? Antes estava Rafael. Se eu fizer um send, ele já vai estar com o update confirmado aqui com Fernanda. Beleza, pessoal? Então, assim que a gente trabalha com atualização, né? Obviamente que ali é um exemplo em memória, mas a gente faria o update no nosso banco de dados, enfim. E aí retornaria também o usuário modificado. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham entendido aí. Vejo vocês na próxima aula para a gente falar do recurso de delete. Valeu!